Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Daurício. Eu estou aqui hoje com a Juliana Pires, minha xará. Nós vamos falar um pouco sobre a profissão da Ju, em que meio ela empreende e como é que ela faz para conciliar aí a vida pessoal, profissional, conversar um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. Vamos incentivar as mulheres empreendedoras que estão ao nosso meio, né, que estão à nossa volta. E aí, essas entrevistas, elas vão nos conectando cada vez mais e incentivando as outras mulheres a se empoderarem também e investirem em suas carreiras. Então, Ju, fala um pouquinho da sua trajetória, quem é você, como é que você chegou até aqui? Meu nome é Juliana Pires, eu sou mãe, sou esposa, sou filha. E durante um tempo eu trabalhei na área administrativa de algumas empresas e depois na área de controladoria. Eu adorava o meu trabalho. Só que depois de um tempo eu não estava mais feliz com o meu trabalho. E aí eu comecei a procurar atividades das quais eu gostasse e que eu trabalhasse com mais paixão, com mais desempenho, né? Com mais vontade. E aí apareceu o coaching na minha vida. Eu fiz um treinamento de desenvolvimento pessoal chamado Leader Training e me apaixonei pelo fato de estudar o comportamento humano, de perceber o quanto nós somos responsáveis pela construção da nossa vida. E aí eu me apaixonei e resolvi mudar de área. Então faz 4 anos que eu sou Master Coach, né? Eu trabalho toda a parte de realização pessoal e profissional. E faz 4 anos que eu estou trabalhando nessa área. Muito bom, Ju. E enquanto Master Coach de realização pessoal e profissional, a gente quando começa a analisar, fala, nossa, nem agora, o que é que eu vou ter que desvendar? Ou então eu vou ter que falar para ela durante o nosso encontro, a nossa reunião? Como é que eu devo chamar esses encontros? Como é que funciona? E quais são as áreas que você abrange em todo o processo? Eu comecei atendendo a área de life coaching. Então, o que, que seriam? Seriam pessoas que não estavam felizes e que queriam realizar coisas, né, diferentes. Então, algumas pessoas queriam viajar, outras queriam melhorar o relacionamento com a mãe, com o pai. Cheguei a atender algumas mulheres que também não estavam mais felizes com o emprego que elas tinham. Então, o que, que a gente fazia? Um trabalho em conjunto relacionado ao quê? Ao autodesenvolvimento e ao autoconhecimento dela. E aí, o que, que a gente conseguia ver juntas, né? Encontrar alguns problemas que ela tinha com relação à autoestima. Então, muitas vezes, a gente tem uma visão distorcida da realidade. A gente não consegue perceber quais são os nossos pontos fortes para a gente poder explorá-los e conseguir realizar as coisas que a gente quer e também identificar os nossos pontos de melhoria. Então, o que, que a gente trabalha hoje no coaching? Hoje eu estou mais voltada para a área de realização pessoal, por quê? Porque tem muitas pessoas que não são felizes com o seu trabalho. Elas gostam de fazer outra coisa e sentem-se obrigadas a fazer aquele trabalho porque precisa trazer dinheiro para dentro de casa, porque precisa sustentar sua família. Então, eu ajudo essas pessoas a encontrarem atividades que elas gostam de realizar e juntos nós fazemos algumas metas, tá? E usamos o processo de coaching para conseguir realizar esses sonhos, de poder trabalhar com uma coisa que se gosta, para que nunca precise trabalhar, mas que as pessoas tenham prazer em trabalhar. E quando a gente encontra esse prazer, a gente não tem que trabalhar, porque o trabalho passa a ser uma diversão. Então, hoje, é assim que eu trabalho. Eu ajudo pessoas a encontrarem a sua realização pessoal e, em consequência, profissional. Muito bom. As coisas estão interligadas, né, Ju, na verdade. Então, não há muito como falar em realização profissional ou mesmo pessoal de forma isolada, né? E ter essa consciência é muito importante. Ju, você passou por várias empresas de treinamento, você tem uma carreira muito interessante, brilhante na área da sua formação, né, de controladoria, migrou, fez essa transição de carreira. E aí, você teve que traçar algumas estratégias para você conseguir entrar no mercado, né? Fazer os seus atendimentos, estabelecer uma rotina. Como que funciona isso tudo para você hoje?
Ó, hoje, para mim, até por conta da situação do nosso planeta com o isolamento, nós tivemos que fazer alguns ajustes, né? Mas eu vou falar desde o comecinho, né? Quando eu tive minha primeira filha, a Evelyn, eu trabalhava na área de controladoria e eu comecei a perceber que eu gostava daquele trabalho, mas ele não me fazia totalmente feliz. E quando eu fiz um curso de autoconhecimento, eu consegui identificar que aquele trabalho não estava mais me deixando feliz. Então, a partir dali, eu aprendi a fazer um projeto de vida para conseguir equilibrar um pouco melhor os meus papéis, porque eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, né? Eu sou irmã, eu tenho amigos, e eu não estava conseguindo, por conta do trabalho, conciliar tudo. E acabava levando um pouquinho de problema para dentro de casa. E isso não estava fazendo mais bem para mim, para minha filha e para o meu marido. E, em consequência, o que acontecia? Eu desequilibrei alguns relacionamentos com relação à minha mãe, que eu não tinha tempo para estar visitando, a minha sogra. Nós sempre fomos, né? E somos ainda muito família. Então, a gente percebeu que por conta do excesso de trabalho e por conta da distância também, trânsito, né? Eu morava em São Paulo na época, eu perdia muito tempo me deslocando do trabalho até em casa, de casa até o trabalho. E isso acaba, de uma certa forma, influenciando na nossa qualidade de vida. Então, foi a partir do projeto de vida que eu fiz, junto com o meu marido, e a gente decidiu que a gente merecia uma vida mais leve, mais alegre, mais feliz, com mais qualidade de vida. Foi quando a gente resolveu mudar de São Paulo para Jundiaí, e eu comecei a procurar emprego aqui em Jundiaí, né? Então, essa foi a primeira grande mudança, porque eu percebi que eu não estava mais feliz na área de controladoria, embora eu gostasse muito, e também não estava feliz trabalhando em São Paulo. Aí, o que a gente resolveu fazer? Numa decisão juntos, a gente resolveu mudar de cidade, viemos para Jundiaí, e eu comecei a procurar emprego aqui. Só que mesmo assim, ainda tinha a questão da controladoria, que não era uma coisa que eu gostava tanto assim de fazer. Não estava me trazendo uma realização pessoal, né? Foi aí que eu encontrei no treinamento, né, que eu fiz de líder training, a oportunidade de estar trabalhando com pessoas. Eu mandei um currículo para lá, fui convidada para fazer uma entrevista, passei nessa entrevista e comecei a trabalhar no escritório dessa empresa. Mas era o melhor lugar que eu sentia na época para eu poder aprender a trabalhar com pessoas. Foi aí que entrou o quê? Entrou na minha vida a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz para o meu desenvolvimento, além do Leader Training. E comecei o quê? A aplicar essas ferramentas no meu dia a dia, no trabalho, em casa, em alguns relacionamentos, seja com os meus pais, seja com a família, e também com alguns amigos. Eu comecei a ver que aquilo estava mudando um pouco a minha vida. Então, eu uni forças e consegui trabalhar no treinamento também. Foi um acordo que eu fiz na empresa que eu fui trabalhar, porque eu fui para trabalhar no escritório. E com o interesse que eu tinha de aprender, as iniciativas que eu demonstrava, eu consegui trabalhar no treinamento. E foi lá a minha grande escola. Nossa, foi lá que tudo começou. Muito bom. E aí, como que você assimila esse monte de informação, esse monte de ferramenta no seu dia a dia e como que isso contribui, na verdade, né, com a sua atividade empreendedora? Então, Ju, eu não sou expert nas redes sociais, né? Como você já sabe. Então, o que a gente faz? A gente, durante essas reuniões, essa troca de informações, eu tenho um caderninho de anotações, onde eu vou anotando as coisas que fazem sentido para mim. E aí, uma vez por semana, que geralmente é na sexta-feira à noite, eu faço uma retomada de tudo que foi aprendido durante a semana e o que realmente eu vou implementar naquela sexta-feira à noite, o que eu vou deixar para uma próxima sexta-feira. Mas sexta, sim, foi o dia que eu encontrei durante a semana para eu poder testar. É um momento, assim, que eu não vou ter tanta mensagem importante ou coisas urgentes do meu trabalho, porque, né, teoricamente, na prática também, já está ficando mais tranquilo. E é uma oportunidade que eu tenho de estar organizando toda a minha agenda da semana que vem, filtrar o que é importante e o que não é, e ver o que eu vou implementar primeiro. Então, foi assim com o LinkedIn.
Muita informação. Foi assim, com o WhatsApp, e o próximo vai ser o meu Instagram. Legal. Então, assim, aos pouquinhos eu vou fazendo e vou me planejando. A disciplina é super importante nessa hora para a gente implementar o conhecimento. Porque senão o que acontece? A gente recebe, mas a gente não aplica. E aí passa a oportunidade. Esses insights são super bons, né, Ju? Você aprende, você compartilha e você decide em um determinado momento que você vai ou não utilizar daquelas informações todas, né? Essa filtragem ela é muito importante, porque não dá para sair fazendo tudo também, né? Tem que ter aí uma congruência, tem que ter um sentido com as suas estratégias de trabalho, de evolução também. Muito legal. E Ju, nós temos aqui uma missão que é passar uma mensagem de empoderamento para as nossas amigas, para as mulheres que querem empreender, para fazer essa voz de incentivo, né? Poxa, você não precisa largar tudo, mas você tem que fazer algo que te faça feliz. Qual que é a sua mensagem para elas? Olha, eu vou dar o exemplo do que eu fiz na minha vida. Eu acho que pode ajudar, né? Você tentar colocar no papel as coisas que são importantes para você, porque muitas vezes a gente se perde se doando para os outros. E isso eu falo para quem? Para as mulheres que se dedicam à casa, se dedicam ao trabalho, à família e acabam se colocando em último lugar. Uhum. Se a gente não der valor primeiro para a gente, como que a gente vai estar bem emocionalmente, fisicamente falando, saudável, ter disposição para ajudar a nossa família, para ajudar os outros, para ter pique na empresa que a gente trabalha? Então, você tem que reservar um horário na sua agenda para você fazer o que você gosta, para você fazer o que você ama. Seja ouvir uma música, ler um livro, ou simplesmente deitar na rede ao entardecer, para você curtir um pouco a natureza. E você sim, se reconectar com coisas que você gosta. Se você gosta de dança do ventre, sempre teve vontade de fazer, faça, procure, né? Escolas que dão aula nisso. Hoje a gente tem muita facilidade e acessibilidade pela internet. É importante abstrair, né, Ju? É importante. A gente tem aquela a mania de colocar no automático, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas se acontece qualquer probleminha de saúde, né, que te paralisa, as outras coisas não vão ser realizadas do mesmo jeito. Talvez não fique da forma perfeita que você idealizou, mas vai acontecer. Então, por que que antes de acontecer isso, você já não separa um tempinho para você fazer uma coisa que você gosta, que você ama e que te reconecte? Aí, a partir daí, você vai fazer o quê? Uma coisa que você gosta. Isso vai te dar uma sensação boa para quê? Para o primeiro passo. Depois disso, você vai incluir uma segunda coisa, depois uma terceira coisa. O E aí, importante é movimentar, realizar. exatamente, você vai ter uma clareza do que você precisa fazer para você empreender. Sim. Porque você vai estar cuidando do seu emocional, cuidando da sua autoestima, se sentindo importante, se reconectando com a sua essência. A partir do momento que você se reconectou com você, você consegue perceber as coisas que você gosta, as coisas que você ama. E aí eu te faço um convite, começa a pensar no que você sempre sonhou, no que você gostava de fazer quando você era adolescente, quando você era criança, quais eram os seus sonhos? E tenta colocar no papel tudo isso. E começar o que é idealizar qual seria a sua atividade maravilhosa, gostosa, que te realizasse profissionalmente. E tenta transformar aquilo numa oportunidade de empreender. Resgatar aquilo que você sempre quis fazer e, de repente, é o que está faltando. E assim, Ju, o planeta está dando essa oportunidade para a gente. Porque veio aí um vírus que paralisou tudo. Tudo. Top, geral. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Aproveitar essa oportunidade. Claro, não é uma coisa feliz que está acontecendo. A gente tem que se cuidar, tem que cuidar da nossa família, se preservar, né? Ter um pouco mais de consciência das atividades que a gente vai fazer dentro de casa e fora de casa também. Mas é uma oportunidade que você tem de se reconectar com as coisas que são importantes. Prestar atenção nos seus valores, prestar atenção no quanto você está conseguindo praticar esses valores.
Porque quando a gente consegue viver uma congruência naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, e a gente conseguir praticar isso, é a oportunidade que a gente tem de fazer o quê? As coisas que a gente acredita. Muito. Então, é essa a mensagem que eu deixo para as mulheres. Acreditem, né, em si mesmas e planejem o seu dia a dia. Planejem o tempo que você vai investir em todas as atividades que você vai realizar. Porque o tempo é uma coisa que não volta, é o bem mais precioso que a gente tem. Né? E esse vírus paralisou muita gente. Né? Tem muita gente que está chateado porque a minha vida está um tédio. A minha, pelo contrário, revirou tudo. Porque, você imagina, né? As crianças dentro de casa. Reinventou totalmente. Exatamente, a gente dentro de casa. Não posso sair para atender os meus clientes. Tive que reinventar a minha maneira de atender. Agora, por enquanto, está 100% online. Sim. Então, é diferente tudo isso. E se você encarar tudo isso com um pouquinho mais de clareza, fica mais fácil para você se organizar e você empreender. Muito bom, Ju. É isso, Ju. Ju, você tem um projeto maravilhoso, que é o Amorosamente. Eu sei também que daqui a pouquinho a gente vai poder desfrutar aí de um curso que você está preparando para nós, né? E aí eu gostaria que você falasse como você está nas redes sociais e o que é o Amorosamente. O Amorosamente, ele é um projeto que eu venho estudando, pensando, e comecei a praticar um pouquinho dele também, desde 2016. Que é assim, o amor e a mente juntos, construindo a nossa realidade. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele é uma máquina, e ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Quem que consegue fazer essa distinção? É a nossa mente. Sim. E ela tem o poder de criar a nossa realidade. Só que muitas vezes a gente cria essa realidade de forma inconsciente. Então, quanto mais consciência a gente tiver das coisas que a gente quer, a gente consegue realizar. Então é assim, ó, o nosso pensamento, ele gera os nossos sentimentos. Cortou o áudio, Ju. Pode falar de novo, não tem problema. Essa é a nossa hashtag vida normal sem problemas. Online, é tudo online agora, é tudo assim, Ju, não prova. Vamos lá. Mas vamos voltar. Então vamos lá. O nosso pensamento, ele gera o nosso sentimento. E o nosso sentimento gera as nossas ações. E as nossas ações, os nossos hábitos ou os nossos vícios. Certo? Então, se a gente conseguir parar para prestar atenção nos nossos pensamentos e a gente escolher que tipo de pensamento que a gente quer ter, o que a gente vai fazer? Começar a escolher o que a gente quer sentir. E quando a gente escolhe o que a gente sente, a gente escolhe as nossas ações. Então, é através desse pensamento, dessa formulazinha, que eu desenvolvi o Amorosamente. Então, o que é? É a gente usar a nossa mente com amor para a gente construir a nossa realidade. Porque eu acredito que o nosso próximo passo na evolução é o quê? A gente pensar com o coração e sentir com a mente. Quando a gente conseguir fazer essa conexão, a gente vai construir um mundo melhor para a gente viver. Porque a gente vai escolher amorosamente. É isso mesmo. Então, para quem quiser seguir, é Amorosamente Ju Pires no Instagram, tá? Certo. Também tem o Facebook, Amorosamente Ju Pires também, tá? E eu tô nas redes sociais como Juliana Macedo Pires Costa, errei tudo. Pode falar, Ju. Como é que você está pessoalmente e profissionalmente? Não tem problema. Eu vou falar de novo, porque eu tô mexendo nas redes agora, né? Então eu mudei o meu nome. No Facebook eu tô como Juliana Pires Coach, tá bom? Então você me acha assim. E no Instagram, toda a minha parte profissional tá como Ju Pires Master Coach. Agora eu falei certo. Muito bom, sensacional. E o Amorosamente te leva também à sua página. Então, é só a gente acompanhar aí as postagens, todo esse movimento que você está fazendo. Só há contribuições super positivas. E é isso, né, Ju?
um bate-papo, uma dica, um insight, esse apoio que a gente se dá e as coisas vão caminhando, vão acontecendo, né? E está fazendo toda a diferença, né, Ju, na nossa vida. E quando a gente consegue trabalhar mais feliz, a gente consegue passar isso para as pessoas também. E é essa Transcende. assim, é a minha missão de vida, né? Como eu encontrei essa felicidade no meu trabalho, eu ajudo as pessoas a encontrarem essa felicidade no trabalho delas também. Faz, Perfeito. sabe, faz outra, é outra situação, você trabalha mais leve, mais feliz, com significado. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque o meu trabalho não é um trabalho, é uma diversão, porque É. eu amo o que eu faço. Você nem vê o Então, seu quando a tempo gente passar, né, Ju? exatamente, Literalmente. literalmente. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente não percebe. A gente se dedica de corpo, alma, de coração ali e não percebe o tempo passar. E isso faz da gente uma maneira diferente de viver, né? Um estilo diferente. E você estando bem, você consegue passar isso para os seus filhos, você consegue passar isso para o seu marido, para sua esposa, entendeu? E consegue ajudar a criar o ambiente que está à sua volta. É nisso que eu acredito e é nisso que eu trabalho. Ju, Obrigada, que Ju, pela delícia. oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho dos meus projetos, dos meus sonhos com vocês. E convido todos vocês a viverem uma vida mais amorosa, amorosamente. E isso é possível, sim. E Com queria certeza. agradecer você, Ju, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade que você me deu de estar com tudo isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ju. A gente tem aí, né, esses contratempos do online, das nossas gravações, mas acho que só enriquece e mostra como é que a gente deve trabalhar com as adversidades, né, em qualquer tipo de circunstância. E, Ju, Porque elas vão acontecer, né, Ju? vão acontecer. A gente tem que fazer acontecer, independente Exatamente. dos obstáculos, né? E, Ju, eu que Perfeito. agradeço esse bate-papo gostoso, os insights que você trouxe para nós, mulheres, para as pessoas empreendedoras, né? De modo geral. E é isso, só gratidão e vamos juntas. Obrigada, Ju. Um beijo, viu? Outro, Até a próxima. até. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.